um contexto só Tá, da é história bom do contar a Lázaro. história, né? Jesus estava perto de Betânia. Não em Betânia, perto dali. E chegou que Lázaro estava em Betânia. E Lázaro é que ele amava. Alguns pensam até que Lázaro fosse uma criança, não necessariamente um homem adulto. Porque ele ainda mora Mas com as mesmo tendo irmãs. esposa? Ele não tem esposa. Ah, não é a esposa Não. que serve depois do perfume? Então, Não, é a filha? irmã dele. É irmã. É a irmã dele. Ele era irmão de Marta e Maria. Tudo bem que criança para adulto ali era uma linha tênue de 12 para 13 exatamente, anos. já era. Verdade. Já era uma coisa muito... Mas era jovem. Sim. Né? Já era jovem. E aí chega uma notícia para Jesus. Lázaro, a quem o Senhor ama, está doente. E aquela época a Aí, para doença surpresa era... de todos, e esse milagre de Lázaro ele só está no Evangelho de João, tá? Mas faria ele não é algum contado sentido. nos outros evangelhos. Faria sim algum sentido Lázaro não ser uma criança pela idade de Jesus, né? Como é que é, perdão? Faria sentido Lázaro não ser uma criança pela idade de Jesus aí, né? Não, mas Jesus podia ter... Um amigo criança? Ou com 12 anos, 10 anos, Jesus não tinha esse escrúpulo. Lembra que ele falou o seguinte, vinde a mim os pequeninos. E é interessante que ele não coloca Lázaro entre os 12. É alguém que Jesus tinha uma estima muito grande por ele. Tanto é assim, Lázaro a quem o Senhor ama. Seu amigo Lázaro que o Senhor ama está doente. Poxa, ele ama tanto o cara, tem uma estima tão grande pelo camarada. Os discípulos eram jovens e ele não põe Lázaro para ser um dos apóstolos dele. Ou seja, pode não ter feito isso porque ele era muito novo. Muito novo. É uma dedução, não é? Então, quando Jesus recebe a notícia que Lázaro morreu, a Bíblia fala assim, olha, Jesus amava a Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Eu estou lendo João capítulo 11, versículo 5. Por que tem que falar o qual que está lendo? Eu vejo todo mundo... É costume bíblico, para você saber assim, que às vezes a pessoa quer depois ficar em casa. Contexto, né? Por exemplo, a gente está falando... Né? Pessoal, eu quero ler depois esse contexto todo na Bíblia. Entendi. Vai ficar mais fácil, você está entendendo? Entendi. Ver que a gente não está inventando. Então aqui, ao receber essa notícia, verso 4, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Aí beleza, tudo bem? Aí fala o seguinte, olha, quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias onde estava. Poxa, vem cá, peraí. Rodrigo, corre lá agora, porque você tem o poder da cura, você é médico, tá certo? E o Kaique está doente e você precisa levar esse soro fisiológico para ele agora lá. Esse soro, não fisiológico, esse soro, para curá-lo. Aí tá bom. Eu vou primeiro tomar café aqui, tomar um banho, ler o jornal, depois eu vou lá. Parece descaso. Sim. E o pior, Lázaro morreu. Quando Jesus chega lá no local, já tinha 4 dias que Lázaro havia morrido. Nossa, devia estar Ele já estava no túmulo. Lá no museu a gente fez uma réplica de um túmulo como era na época de Jesus. Não sei se vocês chegaram aí, lá você saiu, que estava um sol muito quente. Mas eu vi lá, era um túmulo com a roda. Mas a gente visitou. É uma pedra. Uma pedra redonda. Né? Isso. Aquele túmulo ali, você tem que ir lá também. Aquele túmulo ali era como eram os túmulos da época de Jesus. O túmulo de Lázaro daquele jeito. Lázaro estava dentro daquela... Mas era um túmulo chique, a gente né? também foi em Israel, né? Tipo, que era um... O túmulo de Jesus lá, que o do José de Arimateia, é chique. Mas aquele túmulo também era chique, aquele do museu. O que dava... Porque quem era pobre não tinha condição de fazer um túmulo daquele. Na rocha, você entendeu? E rodava a pedra, ele estava lá dentro, pedra, fedindo. Você foi muito gentil, né? É um muro. Um muro mesmo, aqui a pedra redonda, né? Grande e tal. Alguns eram quadrados. E Lázaro já estava morto. Todo mundo chorando. E é interessante que quando Jesus chega ali, é a única vez na Bíblia que fala que Jesus chorou. Jesus chorou. Mas por que ele chorou se ele sabia que ia ressuscitar Lázaro? Ele sentiu a dor. E não só chorou. A Bíblia fala que quando Jesus chegou ali, aqui olha, capítulo 11 de João, versículo 28. Depois de dizer isso, Maria foi chamar Marta, não é isso? Ele disse em particular, o mestre está chamando você. Aí a Marta vai lá, Jesus veio e tudo mais e tal. Aí, quando ela chega, Maria, perto de Jesus, ela lançou-se aos pés dele, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí no verso 28, fala assim, Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele amava Lázaro. Mas alguns disseram, será que este que abriu o olho dos cegos não pode fazer com que Lázaro não morresse? Poxa vida, sacanagem, né?
O Tiago ganhou tanto dinheiro, não pode agora ajudar o primo dele lá que tá para perder a casa? É isso aí. Mas agitando-se novamente em si mesmo, essa expressão aramaica é muito... Agitando-se em si mesmo, Jesus ficou... É uma coisa assim, Jesus está irado com o mal nesse mundo, ele não quer. Aí Jesus pega e fala assim, tirem a pedra. E quem já foi lá no NASP, quem não foi ter o convite para um dia aí, você vê o que significa tire a pedra, porque rola aquela pedra, Sim. e o pessoal, não vamos fazer isso, porque está fedendo lá dentro. Tira a pedra. E quando eles tiram a pedra, Jesus fala, usando um pleonasmo, Lázaro, sai para fora. Na língua portuguesa, o pleonasmo é vício de linguagem, descer para cima, subir para baixo. Descer para baixo, subir para cima, sair para fora, entrar para dentro. Mas no hebraico é uma forma enfática de falar. Olhos que veem, ouvidos que ouvem. Enfatizar, né? Enfatizar. É solene. Lázaro, sai para fora. Até tem um autor medieval muito interessante. É uma alegoria isso, mas eu achei bacana. Um autor medieval que falava o seguinte, que Jesus teve que falar baixinho, porque se ele gritasse muito alto, todos os mortos ressuscitariam. Tão forte que era o poder dele. E Lázaro vem, atado. Eles embrulham Lázaro. E foi formidável aquele milagre. Agora, Jesus podia fazer aquilo. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica que isso aconteceu. Quando eu falei que eu tinha provas da existência de Jesus, eu não tenho provas de cada versículo da Bíblia. Porque a arqueologia trata com fragmentos de história, retalhos de história. Não é só arqueologia bíblica, não, qualquer arqueologia. Eu tenho fragmentos. As pessoas sabem que dinossauros existiram porque tem ossos. Exatamente, ossos, mas ninguém tem uma fotografia Ninguém sabe se tinha pelo, se não tinha pelo. Exatamente. Agora, como é que eu sei que aquilo pode ter acontecido? Bom, se o Tiago chegar agora e falar o seguinte, que engraçado, você está falando de um Porsche, eu vou comprar um Porsche amanhã. Eu vou sair daqui acreditando. Por quê? Eu não vi o dinheiro, eu não vi o cartão dele, eu não vi ele comprando, mas por que eu vou acreditar que ele comprou um Porsche mesmo que eu nem veja esse carro? Ora, por tudo que vocês construíram e quem você é hoje, comprar um Porsche está dentro da realidade. Da sua realidade. Tá certo? É diferente de um camarada que está desempregado na rua ali, flanelinha, e fala assim, amanhã eu vou comprar um Porsche. Fala assim, coitado, bebeu umas caixas, bebeu o vinho, bebeu o vinho, tá assim. É diferente. Jesus já demonstrou por várias outras vias, inclusive a transformação do ser humano, quem ele é, que ressuscitar o Lázaro é algo tão comum que não me causa nenhum arrepio quanto ouvir que você comprou um Porsche. O cara anda pelas águas. Você tá entendendo? Andou sobre as águas. E eu vou até falar um pouquinho com quem não tem fé nenhuma na Bíblia. Você que está me assistindo agora, que não tem fé nenhuma na Bíblia, tudo bem, eu vou te dar esse beneplácito. Mesmo não tendo fé nenhuma em Deus nem nada, você acredita em milagre. Sabe por quê? Porque você, dependendo da linha, do modelo físico que você adota, porque há modelos da formação do universo, dependendo do modelo que você adota, você vai dizer que o universo começou pelo Big Bang. E, em linhas gerais, o que é o Big Bang? É o instante zero, no qual, por uma explosão, por um... como é que chama isso aqui? Estalar de dedos, do nada, surgiu tudo. Isso é milagre. Não, E se não colocar um Deus por detrás, aí que o milagre fica maior ainda, que o milagre é que se autorrealiza. Ou seja, até o ateu tem fé. Porque existe algo ao invés de nada. Sim. Tem uma série que, eu não sei qual que é, sabe do Sheldon criança lá? Que tem um episódio... É Sheldon. É Sheldon? Young Sheldon. Que ele conversa com a mãe dele, que a mãe dele é cristã e tudo mais, que ele na série ele não acredita em Deus, porque ele é da ciência e tudo mais, só que ele faz um argumento que ele fala assim, não é que ele não acredita, mas ele fala assim, não é possível que seja coincidência. O ajuste fino. Porque se a Terra tivesse 0,001% a mais de gravidade, a humanidade não existiria e nada é mais preciso, tipo, tem que ter uma explicação para tudo isso ser tão preciso. Exatamente. Só o fato de existir tudo partindo do nada é tão grandioso. Acho que você falou isso no podcast, né? Nada gera nada. Exatamente, Parmênides falava, né? Porque existe algo, ex nihilo nihil fit, do nada se faz. Ou seja, para quem construiu o PrimoCast, comprar um Porsche. Está dentro da normalidade. Para quem fez o universo, fazer um cara ressuscitar,